Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão me assistir aí, mas para mim agora são 4h15, boa tarde. Como é que vocês têm passado aí, galera? Tem estudado muito? Beleza? Tá fazendo muita prova, muito trabalho, muitos resumos. E aí, como é que tá? Tá só estudando ou tá enrolando? Sei, tá estudando, né? Tá bom. Eu vou fingir que tô acreditando. Estudando muito, estudando muito. Ah, brincadeiras à parte, pessoal, como é que vocês têm passado aí quase, mais de 60 dias de quarentena, 60 dias de quarentena, 2 meses. Vocês ainda estão vivos? Estão em perfeita sanidade? De vez em quando eu dou umas loucas aqui, maluco. Dá pra ficar 60 dias sem parado, não. É triste, viu? Gostaria que voltasse o mais rápido possível as aulas aí, porque ficar parado em casa é ruim. Nossa Senhora. Agora, sério mesmo. Coloca na balança aí. Para mim, essa experiência de EAD foi só mais uma comprovação que a aula EAD nunca substituirá uma aula presencial. Uma aula presencial, vocês podem perguntar na hora, a gente interage. A aula EAD é legal, mas na minha opinião, é justamente uma oportunidade para aqueles que não têm a possibilidade de fazer uma aula presencial, não é? Eu, pelo menos, penso assim, porque na hora que a gente está conversando, a gente cresce. Eu aprendo coisas com vocês também. Assim como vocês aprendem coisas comigo durante as aulas, mas também eu aprendo coisas com suas perguntas. E parece que aqui eu estou falando para uma máquina. Na verdade, eu estou falando com uma máquina, com um instrumento que é a filmadora. E isso para mim às vezes parece artificial demais. É artificial, né? Mas fazer o quê? É o que a gente tem para o momento, né? E vamos ver qual será a decisão que teremos durante essa semana, né? Para ver se vai continuar as atividades à distância ou não, né? Porque existe a possibilidade amanhã, dia 20, se não me engano, né? Quarta-feira, vai ter uma reunião do Consup para definir se teremos uma paralisação do semestre, uma suspensão das atividades, né? E depois haverá um retorno. Então, vamos ver amanhã qual será a definição que o Consup vai chegar. Se vai paralisar agora ou um pouco mais para frente, né? Eu, sinceramente, eu prefiro que paralise agora e mais tarde a gente retorne com as aulas presenciais, né? Vamos ver se é possível também, né? Devido à situação que nós nos encontramos hoje do vírus aí, do Covid-19, da doença, né? A verdade é que esse vírus nunca mais vai embora, né? Assim como outros tantos vírus que tem, a gente tem que aprender a conviver com ele. A gente tem que esperar que o sistema esteja pronto para receber as pessoas que por um acaso forem contaminadas, né? Para não ter uma sobrecarga do sistema de saúde. E pelo que tem visto, nem tem sobrecarregado tanto assim, porque as pessoas estão todas dentro de casa, mas tem que ter um aparato, né, para que possa receber essas pessoas caso fiquem contaminadas, né? Então eu espero realmente que mais rápido seja estabelecido esse aparato, os hospitais mais sejam preparados para que a gente possa voltar aos poucos através do isolamento vertical, se for o caso, porque se a gente tem que aprender a conviver com isso, se a gente não morrer devido a doença, né, a gente vai morrer com certeza devido a uma recessão econômica, porque qualquer um vê aí, se ligar no noticiário, existem milhões de pessoas desempregadas, várias empresas fechando, então isso é muito triste, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente aí. Enquanto isso, vamos esperar o nosso instituto ver que vai definir para que a gente possa tomar os rumos quanto à disciplina. Eu pretendo de qualquer forma continuar gravando as aulas, né? Mesmo que nós voltemos a ter as aulas presenciais, porque eu penso que é mais uma oportunidade de vocês terem um material, né, para poder estudar em casa. Por isso eu peço sempre feedback de vocês para ver se está ajudando ou não esse material, ok? E se eu tiver que melhorar alguma coisa e for possível, eu sempre tentarei melhorar, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre o capítulo um pouco na verdade, né, de catabolismo de lipídios. Lembrando sempre que o nosso livro roteiro da disciplina é Princípios de Bioquímica de Lenig, dá para ver aqui? Dá, né? Então, a gente baseia muito nossas reflexões nesse livro aqui, tá bom, pessoal? Eu pretendo fazer o vídeo hoje sobre catabolismo de lipídios. E mais tarde, num outro momento, eu vou falar um pouco sobre o anabolismo de lipídios, tá? Nesse primeiro momento, eu fico mais preocupado em vocês verem
como é possível a obtenção de energia através da degradação, do catabolismo, da oxidação dessa macromolécula, assim como nós vimos lá da glicose, né? Que foi degradado o amido, o glicogênio, depois gerou glicose, a glicose foi degradada em piruvato, e a gente viu que depois esse piruvato entra no ciclo de Krebs, né? E lá ele é oxidado a água, a dióxido de carbono e formado água, né? Vocês lembram que essa matéria foi das últimas 2 aulas. Então hoje a gente vai falar sobre não como o carboidrato na aula passada, mas vamos falar a partir de uma outra molécula, que é o lipídio, tá bom? Então esse é o enfoque da aula de hoje. E num outro momento a gente fala sobre como é sintetizado essas moléculas, tanto em vegetais quanto em animais, tá bom? Não vamos nos preocupar com isso agora, vamos nos preocupar em processo de oxidação, de degradação, catabolismo. Então vamos para uma breve introdução. Pessoal, nós falamos, né, nas aulas passadas, na aula de lipídios. Olha, por favor, no canal já tem uma aula de lipídios aí, tá? Nós falamos sobre a importância dos lipídios, quais são os tipos de lipídios, né, quais são suas atribuições, e dentre elas tem um tipo de lipídio que é o triglicerídeo, se vocês se recordam. O triglicerídeo, na verdade, é uma molécula de glicerol associada a 3 ácidos graxos, né, vocês se recordam muito bem disso. Cuja uma das várias funções, né, que podem ser construídas a partir dessa molécula seria uma reserva energética, né? E ao degradar esse triglicerídeo, formaremos então, né, uma molécula de glicerol e outras 3 de ácidos graxos. 3 de ácidos graxos, 3 cadeias de ácidos graxos associadas a uma molécula de glicerol, né? Então, as elas são degradadas, né, cada uma vai seguir uma rota específica metabólica, né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa figura aqui, uma foto, né, uma micrografia de uma molécula, que é também esse mais escuro aqui, esse mais escuro, na verdade é uma proteína, né? E ao redor dessa proteína tem um monte de células aqui. Essas células, na verdade não são células, perdoem, né? Aqui, na verdade, são gotículas. A célula, na verdade, é tudo, né? Eu estou falando, falei errado para vocês. A célula é esse contorno que eu estou mostrando para vocês, que é o aparelho celular aqui, tá vendo? Aparelho celular, né? E aqui são as proteínas, que eu falei mais escuro, né? E essas partes aqui, ó, que são as gotículas de lipídios, né? Então, na verdade, é um aglomerado de lipídios, são gotículas de lipídios que estão ali, né? Que são utilizadas mais tarde, por exemplo, no processo de germinação, né? Porque isso poderia ser muito bem uma foto de uma semente de oleaginosa. Como, por exemplo, oleaginosa, vocês já aprenderam no curso aí, né, de agronomia. A soja é um tipo de oleaginosa, né? Então é uma planta que produz grande quantidade de óleo, né? E óleo, como nós vimos na aula de lipídio, é uma das formas em que essa macromolécula pode se manifestar, através de óleos, gorduras e ceras, vocês se recordam, né? Então é interessante aí, olha a quantidade de gotículas, né, de lipídios que nós temos aqui, né, nessa semente, né? Bem, isso a gente viu com relação a uma planta, né? Mas como será que funciona isso em animais, né? Então, no livro, a gente observa que nos animais vertebrados existe uma série de procedimentos, de situações em que esses triglicerídeos, esses ácidos graxos, eles podem ser utilizados no nosso metabolismo para a geração de energia. Então, olha aí, você está lá no churrasquinho, lá, né, na quarentena, você está lá na quarentena fazendo um churrasco para você tentar esquecer um pouco desse isolamento social que a gente está vivendo aí, né? Aí você vai falar, vou fazer um churrasquinho, vou fazer uma picanha para mim. Aí você vai lá só, essa picanha é deliciosa, ó, E aí você vai essa gordurinha aqui, ó, nossa, que delícia. Quando eu vou cortar carne assim, seja picanha, qualquer outra contrafilé, alguma carne que tem uma gordurinha, as minhas filhas falam assim, papai, quero gordurinha, quero gordurinha. Mas sabe, a gente pode comer com gordura demais também, porque isso é mais tarde, né, absorvido pelo nosso organismo e gera moléculas
de gordura que serão armazenados nos nossos adipócitos, por exemplo. São as células especializadas em armazenar gordura, né? Então você pode comer a gordurinha da picanha? Lógico, pode e não deve, né? Mas coma em moderação, pequenas doses, né? Se você comer muito também, aí não tem jeito. Aí você está lá com essa picanha deliciosa lá e vai comer. O que vai acontecer com nós aqui, ó, se nós nos alimentarmos agora, né? Então, se a gente pegar essa picanha deliciosa e nos alimentarmos agora, ela vai ser toda degradada pelo nosso trato digestivo, né? Vai passar pelo estômago, vai ser degradada, ainda mais moléculas menores. Aí, na hora que chegar lá próximo lá no intestino delgado já, o suco biliar vai entrar em contato com essa gordura, vai emulsificar essa gordura, e vai disponibilizar na forma de micelas. Você lembra lá que a gente falou lá nas aulas como os lipídios se organizam, né? Então, ele vai se tornar na forma de micela e isso vai favorecer a ação de lipases que existem no nosso intestino delgado, né? E dessa forma, essas triacilgliceróis ou triglicerídeos, através da ação dessas lipases, se tornam em moléculas menores. E aí esses ácidos graxos, né, que vieram a partir desses triglicerídeos, eles entram nessas células do nosso epitélio intestinal, né, e entra na nossa corrente sanguínea, né? Mais tarde, né, obviamente, é absorvido pelas células. Nas células, novamente, elas podem se tornar triacilgliceróis, ou ácido graxo, e entra na corrente sanguínea. Como é que ela é transportada na corrente sanguínea? Nós já comentamos isso rapidamente na aula de lipídios também, vocês se lembram? Entrou na corrente sanguínea, no nosso sistema linfático, existem algumas formas dessa gordura ser translocada, porque a gordura, vocês se lembram que ela não é solúvel, né? Ela é insolúvel por causa da sua composição, da sua estrutura. E nós falamos sobre tudo isso na aula de lipídio, tá? Quem tiver com dúvida, volta lá, por favor. Nós falamos como o tamanho da cadeia pode influenciar, como o tipo de ligação, se é várias ligações insaturadas, se são saturadas, isso influencia diretamente na solubilidade, né? Na temperatura de solubilização, né? Para ver se é solúvel ou não na água, e também falamos na temperatura de solidificação da gordura. Então, olha que foi na última aula, mas por que eu estou falando isso? Porque quando ela entra na nossa corrente sanguínea, se ela não tivesse organizado de uma forma tal, ela poderia entupir a nossa veia, e muitas vezes é isso que acontece com excesso de gordura. Então, como que essa gordura ela é movimentada na nossa corrente sanguínea e nosso sistema linfático? Lembra lá, a gente falou sobre as lipoproteínas, né? E os quilomicrons, que na verdade é um associado de apoproteínas, né? O que é o quilomicron? É a associação de apoproteínas, né? Junto com a triacilglicerol, colesterol, né? E essa molécula de formato arredondado, na verdade não é uma molécula, mas é uma união de várias moléculas, né, que permite a movimentação desses ácidos graxos na nossa corrente sanguínea. Existe outra forma também? Existe, através de lipoproteínas, porque na verdade são lipoproteínas de baixa densidade e de alta densidade. Lembre-se que nós falamos do HDL e do LDL, alta densidade high, né, e baixa densidade low. Então a gente vem do inglês, a gente comentou isso nas aulas passadas de lipídio. Então, essas são as formas em que a gordura ela é translocada na nossa corrente sanguínea. E se você tiver um acúmulo demais de gordura também, ela pode levar ao entupimento das nossas artérias, né? Então, leva a um fenômeno conhecido como aterosclerose. Então, a gente tomar muito cuidado com a quantidade de gordura que a gente ingere também, através da alimentação. Igual comentamos, pode comer a gordurinha? Pode, lógico. A gente não pode virar um hábito em comer em excesso. Tudo para mim na vida é em excesso. Tem que encontrar o equilíbrio das coisas, né? Então, você comeu, entrou na corrente sanguínea, está se movimentando, seja por quilomicron ou seja por lipoproteína, HDL ou LDL, né? E chegou lá na sua célula, tá bom? Lá na sua célula, ela pode ser utilizada diretamente como energia, né? Ou ela pode ser armazenada. Se você tiver em excesso, ela vai ser armazenada. Lembra que nós comentamos? Todo carboidrato em excesso,
Toda a gordura em excesso, toda a proteína em excesso, ela de alguma forma ela vai ser metabolizada para ser estocada no nosso organismo em forma de gordura. Né? Então, por exemplo, o acetil-CoA, né, em excesso, ele vai se tornar uma molécula de ácido graxo, o ácido graxo mais tarde um triacilglicerol, e isso vai ser armazenado no nosso organismo. Então, tudo na vida você tem que comer na quantidade certa. Né? Então, você foi lá, tem demais o ácido graxo na sua célula, né, ou no seu organismo, vai lá para o adipócito ser armazenado. Então, foi armazenado lá. Inclusive, tem pessoas que têm tanto ácido graxo, tanto triacilglicerol armazenado, que tem problemas de gordura em excesso no fígado, né? Eu até esqueci o nome da doença lá, mas depois eu falo com vocês, coloco no canal aí. A gordura em excesso no fígado também é extremamente danosa devido à nossa má alimentação e o excesso de gordura na nossa corrente sanguínea. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Ter uma alimentação equilibrada. Muita gente pensa que comer bem é comer em quantidade. Não, comer bem é comer em qualidade. Você não tem que comer muito, você tem que comer na quantidade certa e na demanda certa. E isso é tão relativo porque a gente viu também que o nosso próprio organismo, já foi comprovado cientificamente, inclusive com o Prêmio Nobel de Medicina, que nosso organismo tem mecanismo de regeneração celular, né, de reaproveitamento das macromoléculas através da autofagia, né, que acontece quando períodos prolongados de jejum. Então isso é tudo muito interessante, né? Essa gordura em excesso, essa glicose em excesso é armazenada, portanto, nos adipócitos, tá? Ou pode ir para o fígado também, beleza. Aí depois está acumulado lá. Aí você fala, não, eu vou fazer um jejum aqui, né? Igual eu faço aqui. Eu vou fazer um jejum do tipo 8/16. Eu faço um dia sim, um dia eu como, outro dia não. Jejum de 24 horas. Né? O jejum existem várias formas diferentes, né? Mas vamos supor que você entra no estado de jejum por opção sua, né? Vamos supor, né? Tem gente que infelizmente faz jejum não por opção, né? Mas vamos supor que o seu caso, se foi por opção, também não faz diferença, o mecanismo é o mesmo, né? Quando nós não temos glicose, né, que é um carboidrato no nosso organismo, o que vai acontecer? O nosso pâncreas vai começar a secretar um hormônio chamado glucagon. O glucagon ele é um estímulo químico que desencadeia uma série de transdução de sinais para que aquelas gotículas de gordura que nós comentamos presentes nos adipócitos, nossas células gordurosas, inicie o processo de mobilização, né, de disponibilização daquele triacilglicerol ou diacilglicerol, monoacilglicerol, para que possa se tornar disponível esse ácido graxo, entre na nossa corrente sanguínea e chegue para as outras células. Por exemplo, uma célula do da nossa musculatura, porque se tiver ausência de glicose, vai ter que ser necessário gerar energia a partir de outra molécula. Se não for de carboidrato, que é a glicose, pode ser a partir do lipídio, né, que é o triacilglicerol. E também existe a possibilidade do catabolismo de proteínas, que será a matéria da próxima aula, mas por enquanto eu não vou falar sobre isso. Né? Então, o glucagon, que é o hormônio secretado pelo pâncreas, na ausência na ausência da glicose, né, desencadeia uma série de reações químicas, transduções de sinais nos adipócitos, e esses vão fazer com uma série de lipases, que são enzimas especializadas na degradação dessas gorduras, né, disponibilizem os ácidos graxos. Esse ácido graxo entra na nossa corrente sanguínea, ligando-se à albumina sérica, né, e através desse mecanismo ele chega na célula em que ele é necessário para que gere energia através da sua degradação até chegar na forma de acetil-CoA, que será a matéria que nós visualizaremos nos próximos slides. Tá bom? Então, a mobilização é possível. A partir depois que ela foi estocada, você não organiza, não, vamos precisar disso daí agora. Aí você vai lá, existe uma série de reações químicas que são necessárias para a mobilização desse ácido graxo novamente para as células, tá bom?
Beleza. Então, esse ácido graxo chegou lá no nossa musculatura, né? Onde você fazer muito exercício, lá você faz muito exercício, faz exercício aeróbico. Você está correndo mais de 20 minutos, está correndo 30 minutos ou mais lá na sua esteira, ou correndo lá na rua. Lá. Eu estou correndo na rua, apesar de falar que não pode, tem que ter o isolamento social, meu filho, mas ninguém aguenta ficar mais dentro de casa. Você fica doido ficar sempre dentro de casa. Você tem que sair, dar uma espairecida, né? Então eu corro também. Eu corro durante a semana aí umas 4 vezes na semana na rua, eu corro porque eu não aguento ficar dentro de casa. Eu corro na esteira? Eu tenho esteira aqui em casa, eu tenho, eu comentei com vocês. Mas correr na rua, filho, a sensação de liberdade é outra, né? Eu não sei como é que tem gente que gosta de ficar dentro de casa, né? Um dos pilares da vida, né, é a liberdade do ser humano, né? Eu sou daquele tipo, vocês assistiram aquele filme Coração Valente, né? Aquele filme Coração Valente representa mais ou menos a minha personalidade. Eu prefiro morrer pela liberdade do que você ficar dentro de casa, né, na sua hipotética segurança. Né? É hipotética mesmo, porque se você olhar, não quer dizer que você está dentro de casa, que você está incólume à ação do vírus. Reduz, mas incólume, não, nunca. Né? Se você for olhar em estudos que foram, uma parênteses aí, que foram feitos lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o governador do estado lá falou, né, o governo do estado em que Nova York está presente, né, a cidade, ele falou que a maior parte das transmissões que aconteceram naquela cidade, né, foi devido à contaminação dentro da própria casa das pessoas, né? Então não existe isolamento perfeito, né? Então isso é curioso, né? Mas então ninguém aguenta ficar dentro de casa muito tempo, ok? Aí você foi lá fazendo seu exercício, por que eu falei tudo isso? Do exercício, né? Voltando ao assunto. Aí você está lá correndo, fazendo exercício lá, seu músculo precisa de energia, porque afinal de contas acabou a glicose, né? A glicose estava armazenada na sua musculatura através de glicogênio, né? O glicogênio foi todo degradado lá no fígado, aí levou a glicose para tudo que é lado lá e a glicose acabou, né? Aí o que vai acontecer? Vai ter que ter outras formas alternativas. Começa a degradar os ácidos graxos. E aí vai formar acetil-CoA, beleza? Mas aí esse ácido graxo entrou lá na célula, tá? Aí no momento que ele entra nessas nossas células, ele deve entrar dentro da mitocôndria, porque é na mitocôndria que acontece a degradação do ácido graxo, né? A gente vai ver daqui a pouco que é a beta-oxidação, né? Então, essa entrada desse ácido graxo dentro da mitocôndria, se ele for um ácido graxo de cadeia curta ou média, ele entra diretamente através da membrana interna e externa, né? Externa e interna, né, da mitocôndria. No entanto, se for um ácido graxo de cadeia longa, ele deve entrar através da lançadeira da carnitina, né? Que é uma forma dos ácidos graxos de molécula grande entrarem dentro da mitocôndria e lá dentro acontecer a beta-oxidação, que é, na verdade, o catabolismo do lipídio que nós estamos falando aqui para gerar a acetil-CoA, certo? E coenzimas que a gente vai ver daqui a pouco também, certo? Então a gente introduz esse mecanismo aí em animais. Só recapitulando, então, porque a gente falou muita informação, né? E divagou em alguns momentos aí. Nós começamos a picanha deliciosa. A picanha deliciosa vai ser digerida pelo nosso organismo, vai entrar lá no intestino delgado, mas lá vai ter a ação de sais biliares, que vai fazer com que decomponham e lipase, sais biliares e lipase, que decompõem os triacilgliceróis. Estes, por sua vez, são absorvidos pelas células epiteliais, o nosso intestino delgado, entra na nossa corrente sanguínea, é transportada de forma de lipoproteínas ou quilomicrons, né? E em excesso vai ser armazenada lá nos adipócitos. Depois dos adipócitos, na ausência de glicose, esse triacilglicerol armazenado lá no adipócito, ele, através da ação do hormônio chamado glucagon, acontece uma série de transdução de sinais que disponibilizam novamente aquele triacilglicerol, aquele ácido graxo, né, porque tem enzimas específicas de lipase que atuam lá dentro dos adipócitos para liberar novamente esses ácidos graxos que são transportados através da albumina sérica nas regiões nas quais eles serão catabolizados para gerar a acetil-CoA. E onde que é utilizado, portanto?
nas células, né? Então, as células eucariotos entra esse ácido graxo lá dentro, né? Esse ácido graxo, pela sua própria natureza de insolubilidade, de estabilidade, ele não está prontamente disponível para as reações químicas. Então, uma enzima específica, como a gente fala sobre ela, né, ela ativa esse ácido graxo estando ativo, ele sofre a ação, né, de outra enzima, liga-se à carnitina, né, e aí, da membrana externa da mitocôndria, ele consegue chegar na parte da membrana interna da mitocôndria, e pelo um transportador específico, ele entra lá dentro da matriz mitocondrial, e lá é que de fato acontece a beta-oxidação, que é o catabolismo, que nós entraremos em detalhes na aula de hoje. Beleza? Então aqui nesse finalzinho eu fiz uma síntese de tudo aquilo que a gente falou aí, tá bom? Então isso foi só a introdução. Nossa, olha quantos minutos que levou aí, ó. 25 minutos só a introdução. Vou tentar andar mais rápido. Pessoal, então, vamos falar o catabolismo do triacilglicerol, né? Ou triglicerídeos. Então, o que acontece? Como nós comentamos aqui, ó, olha o glicerol aqui no meio, tá vendo? O glicerol aqui em preto. E aqui os ácidos graxos, ó, aqui em verde. Então, a ação de lipase, são essas enzimas específicas, especializadas na degradação dessas moléculas, vão liberar o glicerol e os ácidos graxos, ok? Aí, o que vai acontecer? Na degradação desses ácidos graxos, através da beta-oxidação lá na mitocôndria, é que vai liberar o acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai para onde? A gente viu na aula passada, lá para o ciclo de Krebs. É uma possibilidade. Lembra que a gente falou? Destinos dos ácidos graxos. A gente comentou na aula passada. Ciclo de Krebs, falando sobre formação de outros ácidos graxos, né, a parte do anabolismo, que nós não vamos falar sobre isso hoje. E falamos também sobre a possibilidade de gerar corpos cetônicos. E nós vamos falar sobre isso hoje também, tá bom? Mas daqui a pouco, lá mais para o final dos slides. Então aqui, ó, decompôs o triacilglicerol através das lipases. Então formou o glicerol e 3 ácidos graxos, tá bom? E olha lá, e aí o que vai acontecer com esse glicerol aí, que foi retirado do triacilglicerol? Esse glicerol, minha gente, ele pode aqui, ó, através do gasto de um ATP, né, e depois que acontece a oxidação dessa molécula, né, que na verdade o glicerol ele vai se tornar um glicerol 3-fosfato, e o glicerol 3-fosfato se torna um dihidroxiacetona, fosfato. Gente, eu já falei sobre essa dihidroxiacetona fosfato. Vocês lembram onde a gente falou isso? Onde nós falamos sobre isso daí? Lembra foi na última aula? Não. Na penúltima aula, na glicólise, a dihidroxiacetona fosfato, ela participa da via glicolítica, né? Vocês lembram? Então, essa molécula, ela pode se tornar, se for continuar o processo de oxidação, né, da via glicolítica, ela pode se tornar um piruvato. Então, o dihidroxiacetona fosfato, ele pode se tornar um gliceroldeído 3-fosfato. Você lembra? São reações que se interconvertem, né? E aí o que acontece? Se seguir o rumo da via glicolítica ou glicólise, ela vai gerar moléculas de piruvato, ok? Então, a relação de 1 para 1. No entanto, essa molécula de gliceroldeído 3-fosfato, que é obtida a partir do dihidroxiacetona fosfato, ela pode fazer o caminho contrário, que é formar uma molécula de glicose, que aí seria o outro processo, que é a gliconeogênese. Né? Você lembra que a gente falou sobre isso na aula de glicólise, gliconeogênese e via das pentoses. Olha lá, por favor, se tiver com dúvidas. Então, olha que legal. O glicerol, ele tem essas duas finalidades, esses dois caminhos que ele pode seguir, né? Então, aqui estão as enzimas específicas que podem fazer as reações nesse procedimento aí, tá bom? Então, liberou um triacilglicerol, liberou o glicerol, e o que vai acontecer depois com aqueles ácidos graxos lá? O que vai acontecer com o ácido graxo? Então, olha aí, o ácido graxo ele pode ser catabolizado em peroxissomos, que pode estar, por exemplo, em células do tecido foliar, né? Ou glioxissomos, né? que estão presentes em sementes,
né? O glioxissomos, na verdade, é uma alteração do peroxissomos, tá? E, por exemplo, nas mitocôndrias. Então, o catabolismo do ácido graxo acontece nessas organelas: peroxissomos, glioxissomos e mitocôndrias. A gente colocou a mitocôndria do fígado aqui, né? Mas pode acontecer em outros tipos de células também, tá bom? Só para vocês entenderem exemplos de localização dessas células aí. Então, quando comentamos anteriormente, o ácido graxo ele é estável, uma molécula relativamente estável. Então, ele tem que ser ativado, né, para que ele possa sofrer o processo da sua oxidação, né? E esse processo de ativação aqui é a acetil-CoA sintetase que faz esse processo. Então, você está vendo que tem um gasto de ATP. E esse gasto de ATP faz com que a molécula do ácido graxo, ela, tá vendo aqui, ó, aqui, ela se torna, na verdade, um acetil-CoA, porque a molécula, a coenzima A, na verdade, é daqui para cá, né, do enxofre para lá. Como nós vimos na aula passada, olha na aula passada a molécula lá, tá? Ela faz com que seja possível outras enzimas reconhecerem esse sítio ativo e daí aconteça o processo das oxidações do ácido graxo, né? Predominantemente a beta-oxidação, mas tem outros tipos, daqui a pouco a gente vai ver. Tem a alfa e a ômega, tá? Mas espere um pouquinho, né? A gente comenta sobre isso. O que acontece nesse processo? Vocês verão que gasta energia, né? Então tá vendo aqui, ó, há um gasto equivalente a 2 ATPs. Presta atenção, não é que gasta 2 ATPs. Tem 1 ATP aqui, mas você vê que o ATP ele é oxidado, né? E se torna AMP. Ó, mas tem AMP, cadê os outros dois fósforos? Que seria o pirofosfato. O pirofosfato ele é hidrolisado. E nesse processo é como se gastasse 2 ATPs, né? Porque ocorre a hidrólise, né, desse pirofosfato. Então, por isso que o gasto é equivalente a 2 ATPs, né? Então, isso é importante porque no saldo da reação química, que a gente vai ver lá daqui a pouco, a gente vai ver que é importante levar em consideração essa equivalência do gasto de 2 ATPs, tá bom? E, portanto, como uma reação que demanda muita energia, é uma reação irreversível. Uma vez que acontece esse processo aqui, ele não pode voltar atrás, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar em si agora da oxidação do ácido graxo. A gente viu a molécula de glicerol, para onde que ela foi, vamos ver o ácido graxo, o que vai acontecer com ele. Então a primeira possibilidade, que acontece em maior parte das vezes, ela vai para um processo denominado beta-oxidação. Por que é uma beta-oxidação, né? Porque acontece, o que é oxidar? Você lembra que é cortar, degradar, clivar, né? Você vai cortar a molécula no carbono beta. Lembre-se, né, que quando a gente viu lá na aula de lipídios, na denominação, né, na nomenclatura desses ácidos graxos, nós tínhamos o carbono da extremidade, que era o grupo carbonila, né, que é o da extremidade, tínhamos o que estava do lado dele e o outro. Uma forma da nomenclatura é levar em consideração os próprios carbonos. Então seria o carbono carbonila 1, 2 e 3, tá bom? Só que tem outra forma, né, que seria, a partir do carbonila, você considerar os próximos ao lado dele. Então aqui, ó, esse é o carbonila. E depois qual que viria? O alfa e o beta. Daí vem o nome beta-oxidação, porque lá naquela região do carbono número 3, mas o carbono denominado, portanto, beta, é que acontece aquela fragmentação, e dali, você viu aqui, ó, aqui tinha, você lembra que tinha um aqui, né, que era o carbonila, e era 2 aqui, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que esse daqui mais esse daqui, ó, eles vão sair, tá vendo? E vai formar acetil-CoA, porque também esses dois carbonos que estavam aqui saíram, vai formar acetil-CoA. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai ver sobre esse processo aí. Calma, desespera ainda não. Então, na verdade, o que é a beta-oxidação? É uma série cíclica de 4 reações, né? Em que no final de cada etapa será formada uma acil-CoA, né? E uma acetil-CoA. Então, essa acil-CoA no final do processo é a molécula original menos 2 átomos de carbono. Porque esses 2 átomos de carbono foi para o grupo acetil, tá? Para formar acetil-CoA. Beleza?
Então vamos supor, se o ácido graxo original tinha 10 átomos de carbono, né, no término de um ciclo, de uma rodada, né, vai fazer com que de 10 vai para 8. Então, aquele 10 acil-CoA, aquela acil-CoA com 10 carbonos, numa rodada será depois uma acil-CoA com 8 carbonos. E vai gerar dois carbonos que saiu dela, foi para acetil-CoA. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso daí. E nesse processo, além de gerar essa acil-CoA, né, e acetil-CoA, vai ser gerado também NAD e FAD, que são coenzimas utilizadas onde? Nós já comentamos sobre isso daí. Comentamos isso várias vezes já. Lá na cadeia de transporte de elétrons. Né? Lembraram? Então, isso é uma oxidação completa, né? Que a gente pode dizer assim. Quando você tem a beta-oxidação, ciclo de Krebs, e do ciclo de Krebs acontece depois essas coenzimas irem lá para a cadeia transportadora de elétrons. Então, olha a beta-oxidação aí. Ó, tem a molécula original aqui. Acil-CoA tá, com N carbonos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó, aqui a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo o que é isso aqui mesmo? É coenzima A. Olha o grupo carbonilo aqui, ó. Você lembra aqui, ó? Esse aqui, ó, carbono número 1. Aí aqui, ó, o alfa, é o carbono número 2. E o carbono número 3 é o beta. Olha aqui, ó. Por isso que é beta-oxidação. Vai acontecer uma lise, uma degradação aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, por isso que é beta-oxidação. Então, no primeiro processo, com a acil-CoA deshidrogenase, acontece uma oxidação. Portanto, tem a liberação de FADH. Tá bom? Esse FADH, lembre-se que é uma coenzima que vai levar prótons e elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E nesse processo da fosforilação oxidativa, será gerado, portanto, a ATP através da ATP sintase. Tá? Mas depois é matéria da próxima aula. Então, depois acontece a próxima etapa, uma etapa de hidratação. Depois acontece uma outra oxidação. Tá vendo aqui, ó, o NADH aqui, ó. Então, duas etapas, na reação número 1 e na reação número 3, existe formação de coenzimas, tá? E ao término da reação número 4, você pode ver aqui, ó, olha aquele carbono, né, aquele acil-CoA, né, já não tem mais N moléculas, N átomos de carbono, é N-2, tá vendo? N-2. E, portanto, esse daqui vai se tornar novamente para um outro ciclo e é liberado uma acetil-CoA. E essa acetil-CoA vai para onde? Vai lá para o ciclo de Krebs. Lembrou? Ou o ciclo do ácido cítrico, né? Lembraram? Esse foi matéria da última aula. Então, isso é uma beta-oxidação muito simples, né? É uma série de 4 reações químicas, né, que acontece oxidação, hidratação, oxidação e clivagem. O que é clivagem? Clivagem é corte. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse aqui, ó, que está em azul? Aconteceu uma clivagem, um corte. Então, foi e fragmentou uma molécula, fragmentou em 2 moléculas. Beleza? Então, é tranquilão aí, né, pessoal? Então, isso foi a beta-oxidação. Então, a próxima etapa, então, após da beta-oxidação. A gente percebe que, igual já falei, né? Aconteceu a oxidação, né, em vários ciclos, né? E cada uma dessas acetil-CoA, ela vai depois para o ciclo de Krebs. E aquelas coenzimas geradas mais tarde vão para a cadeia transportadora ou cadeia de transporte de elétrons, né? Então a gente está vendo que a beta-oxidação, o ciclo de Krebs, a cadeia de transporte de elétrons está acontecendo onde isso aí, né, gente? Lá no citosol? Não. Dentro da mitocôndria, né? Cara, então, se a gente vê que se não fosse a mitocôndria nas nossas vidas, né, gente, não teria como ter a vida orgânica tão complexa que nós temos hoje, né? O tanto de reações químicas que a mitocôndria realiza é uma coisa extraordinária, né? A quantidade de energia que ela gera para a nossa subsistência. Então, olha lá, a cada beta-oxidação, né, lembra-se que é um ciclo, né? Gera um FADH2, um NADH, um acetil-CoA, né? Então, vai para o ciclo de Krebs, secar o ciclo de Krebs, e uma acil-CoA com menos 2 carbonos. Então, que a gente falou, se originalmente... Aqui, ó, tem aqui o exemplo do lado. Originalmente tinham 14, perdão. Aqui, ó, vai ter uma de 12, 10, 8 e assim por diante. Tá vendo, então, que sempre acontece a oxidação, né? Isso por quê?
que esses ácidos graxos têm em números pares, né? Então sempre vai cortando bonitinho e formando uma acetil-CoA a cada geração, tá bom? Olha outro exemplo aí. Nós temos o ácido palmítico. O ácido palmítico tem 16 carbonos, tá bom? Então, após 7 ciclos de beta-oxidação, acontece a oxidação plena dele. E o que vai ser gerado no final desse processo? Ó, 7 FADH, 7 NADH e 8 moléculas de acetil-CoA. Lógico, de onde vai ser 8 aqui? É o 16 dividido por 2, porque cada acetil-CoA tem 2 átomos de carbono, lembraram? E aí o que acontece? Cada uma dessas acetil-CoA, né, vão fazer 8 voltas, né, do ciclo de Krebs, só que cada uma vai fazer a sua rotação. Né? E o que vai acontecer nesse processo? Nesse processo aqui vão ser obtidos 24 NADH, 8 FADH2 e 8 ATP. Galera, lembra que isso nós comentamos na aula passada. Quem está com dúvida, vê lá o ciclo de Krebs. Num ciclo de Krebs são gerados quantas moléculas? Né? Você lembra? Lembrou lá ou não? Lembra, um ciclo de Krebs, uma rodada, geram 3 NADH, né? Vão gerar 1 ATP ou 1 GTP, dependendo da afinidade da enzima, né? E vão gerar 1 FADH por ciclo. Né? Então, por isso daqui esses 24, 8 e 8 vão ser de cada desses 8 ciclos, né? Dessas 8 voltas totais. Né? Quem está conosco vê em detalhes na última aula. Tá? E aí, somando, você olha aqui, ó, esse 24 mais o 7, que é da beta-oxidação, esses 8 mais o 24 mais 7, 31. 8 mais 7, 15. Né? Vai dar 31 NADH, 15 FADH2. Essas coenzimas, elas vão para onde? Lá para fosforilação oxidativa, que é a cadeia de transporte de elétrons. E o cálculo mais recente, né, atual, ele diz que para cada molécula de NADH que entra no processo da fosforilação oxidativa, para cada molécula de NADH gera algo em torno de 2,5 ATPs. E para cada molécula de FADH gera algo em torno de 1,5 ATPs. Então, NADH, 2,5. FADH2, 1,5. Tá bom? E aí, a partir desses números, né, nós chegamos a 100 ATPs. Tá? Então, 100 ATPs mais esse 8 ATP aqui, tá? Menos o 2. O que é esse 2 aqui? Lembra lá que a gente falamos? No processo de ativação do ácido graxo, você gasta uma energia equivalente a 2 ATPs? É isso daí. Então, você tem aqui, ó, 100 mais 8, tá aqui, menos 2, que lá a gente viu lá no início da aula, forma, então, 106 ATPs. Então, olha, de um ácido graxo, do ácido palmítico, com 16 carbonos, são gerados ao final do processo 106 ATPs, né? Então, olha como que o processo ele libera muita energia, né? Então, a degradação dos ácidos graxos ele é fundamental para a manutenção da nossa vida. Então, por mais que nossa, eu estou com essa gordurinha aqui, ninguém gosta daquela gordurinha em excesso, né? Mas a gordura tem uma função biológica muito importante, porque vamos supor que acabe a comida aí temporariamente aí. Então, num período de tempo, essa demanda energética vai ser suprida graças à reserva dos ácidos graxos, que estão lá, dos triacilgliceróis, que estão armazenados lá nos seus adipócitos, né? Então, por isso que a gente pode fazer um jejum tranquilamente aí. Você não vai morrer se fizer um jejum de 3 dias, por exemplo. A água, a gente sabe que é mais crítico, né? A água você deve tomar. Porque a gente pensa, para fazer jejum não pode tomar água. Lógico que pode. Você bebe água tranquilamente. Quando você faz jejum, nesse sentido que o pessoal fala aí, né? Para o que você... Lembra que a gente falou lá do glucagon? Quando está a ausência de glicose, o glucagon vai ser secretado pelo pâncreas e aí o pâncreas faz uma série de reações aqui em transdução de sinais lá no nosso fígado, que vai fazer com que, em outras células também, né, que aconteça estimule a degradação do triacilglicerol, disponibilizando os ácidos graxos, e esse é decomposto para obtenção de energia em nossas células, né?
Então a gente falou sobre isso tudo, né? Então o jejum ele é muito importante nesse aspecto também, de você ativar outras rotas metabólicas já existentes no nosso organismo. Porque às vezes você come muito carboidrato, produz insulina, que é o hormônio antagônico do glucagon, né? E aí você vai só acumulando, e a pança vai crescendo, né? Então você tem que ter um equilíbrio no que você come e naquilo que você gasta, né? Então tudo na vida é equilíbrio, tá bom? E o jejum é importante nesse sentido, porque às vezes você está um desequilíbrio de só comer porcaria, só comer carboidrato ou gordura em excesso. No jejum, o seu organismo é como se estivesse regenerando, limpando esses excessos de substâncias inadequadas aí, tá bom? Ok, pessoal, bebi uma aguinha aqui. Vocês viram que os exemplos que nós citamos aí foram todos com ácidos graxos de número par, né? 10, 14, 16. Mas existem ácidos graxos com número ímpar. Então vamos supor aqui, ó, se nós temos aqui um com 5 carbonos, o que vai acontecer? No término de uma beta-oxidação, vai ser formado uma acetil-CoA, né? E um propionil-CoA. Então percebam, acetil-CoA tem 2, o propionil-CoA tem 3. Então, juntando 3 mais 5, dá aquele acetil-CoA original com 5 carbonos. Aí você pensa assim, nossa, Ramon, mas e agora? Tem um propionil-CoA. Essa propionil-CoA, ela entra lá no ciclo de Krebs? Não, não entra. E é aí que está a beleza do nosso sistema, né, das nossas células, do nosso metabolismo, né? Por quê? Porque poderia ser descartado? Poderia, mas nós evoluímos para a maximização da eficiência, né, do nosso organismo, para a obtenção de energia. Então, essa propionil-CoA, ela sofre uma série de reações químicas que, de propionil-CoA, ela torna-se succinil-CoA. Olha que legal. Gente, succinil-CoA. Eu já falei essa molécula em aulas anteriores. Onde tinha succinil-CoA? Foi na via política? Não, né? Foi lá no ciclo de Krebs. Então lembre-se, forma uma succinil-CoA. Essa succinil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs e ela pode ser oxidada, pode passar por um processo de fosforilação a nível de substrato, né? Se ela seguir o ciclo de Krebs, e vai gerar ATP, vai gerar NADH, vai gerar FADH2, né? Até chegar no oxalacetato e fazer uma rodada toda novamente do ciclo de Krebs. Então olha que bonito, uma molécula de propionil-CoA, né, que aparentemente não teria utilidade, ela não tem utilidade diretamente lá na entrada do ciclo de Krebs, como acetil-CoA. No entanto, ela pode ser convertida em succinil-CoA, que é um metabólito, né, do ciclo de Krebs. E aí ela vai entrar num outro estágio do ciclo de Krebs, não naquele estágio inicial, onde o oxalacetato une-se a acetil-CoA, né? E aí forma o citrato e continua as etapas. Mas ela vai entrar lá já naquela parte lá embaixo, quem lembra do ciclo, né? Entra naquela parte como succinil-CoA e continua o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Então a gente vê como que a natureza é bonita, né? Esse aproveitamento das moléculas para maximização do desempenho energético, né? Então isso acontece quando o ácido graxo tem número ímpar, tá bom, pessoal? Mas também pode acontecer de os ácidos graxos terem ligações insaturadas, né? E vários ácidos graxos, como o ácido oleico ou linoleico, né? O linolênico, eles têm ligações insaturadas. E por ter essas ligações insaturadas, como a gente está vendo aqui, ó, ligação insaturada aqui, ligação insaturada aqui, e aqui poliinsaturado, né? Devido a essa insaturação, o potencial de gerar FADH e NADH é reduzido, porque é necessário que outras moléculas participem para que quebre essa ligação do tipo cis e deixe somente no formato trans, né?
porque é assim que as moléculas trabalham na beta-oxidação, na conformação trans, né? Então, outras enzimas serão necessárias para que doe hidrogênio, doe elétrons, né, e mude a conformação da cadeia. Então, os ácidos graxos insaturados, eles têm o potencial de gerar menos energia quando comparados aos saturados. E, inclusive, durante esse processo de degradação dessa molécula, né, do ácido graxo insaturado, é necessário, muitas das vezes, a participação da coenzima NADPH. E o NADPH tem um alto poder do redutor. A gente falou isso em aulas passadas, né? E ele poderia estar sendo utilizado, esse NADPH, em outras rodas metabólicas, né? Que a gente comentou já em aulas passadas aí, né? Como, por exemplo, na síntese de ácidos graxos, né? Que não é matéria da aula de hoje. A gente só catabolismo, mas pode ser utilizado na síntese de ácidos graxos, né? Você lembra lá na glutationa, que a gente comentou também, né? Você lembra lá, né? Mas beleza, então quando nós temos ácidos graxos insaturados, o potencial, né, de gerar esses redutores são minimizados quando comparados ao ácido graxo saturado, tá bom? Bem, nós comentamos muito da beta-oxidação. Por quê? Porque é a via predominante da oxidação de ácidos graxos. No entanto, existem outras vias. Olha aqui, ó. A beta-oxidação, né, a alfa-oxidação e a ômega-oxidação. A beta-oxidação ela acontece tanto em mitocôndrias quanto em peroxissomos e glioxissomos também, tá? Existe uma pequena diferença entre mitocôndrias, peroxissomos e glioxissomos, tá, pessoal? Essa pequena diferença se dá na primeira coenzima reduzida, né? Por quê? Lá na mitocôndria, quando é gerado aquele FADH2, esse FADH2 e o NADH, eles vão lá para a cadeia transportadora de elétrons, na mitocôndria. Já no peroxissomo, por isso que o nome, né, peroxissomo, né, peróxido, lembra? Durante o processo da beta-oxidação, aquele FADH2, em vez de aquele FADH2 ir lá para a CTE, a cadeia de transporte de elétrons, ele vai doar esses prótons, né, esses elétrons, para o oxigênio. E vai gerar, então, portanto, peróxido de oxigênio, H2O, H2O2, né? E a gente sabe que esse H2O2 ele é extremamente nocivo para as células. Nós já comentamos isso na aula passada, não vou falar sobre isso de novo, né? É lógico que existem mecanismos de regeneração dessa molécula, existe, mas essa é uma particularidade quando compara beta-oxidação em mitocôndria e peroxissomos, tá bom? O que é a alfa-oxidação? A alfa-oxidação, como o próprio nome já sugere, ela acontece nos peroxissomos, né? A alfa-oxidação acontece no carbono alfa, né? O que é o carbono alfa? É o carbono número 2, né? Por que essa beta-oxidação acontece no carbono alfa, pessoal? É uma forma alternativa de oxidação dos ácidos graxos, quando esse ácido graxo ele possui um grupo metila no carbono beta. Então, se o carbono beta, né, o carbono número 3, ele tem um grupo metila associado a ele, né, ele é mais estável, né? Portanto, existe uma rota alternativa de degradação desse ácido graxo, que é conhecido como alfa-oxidação. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, quem tiver interesse, está aqui no livro aqui, tá? Vou ficar só na beta-oxidação mesmo, que é o que acontece em maior quantidade no nosso organismo, tá? Mas é uma forma alternativa de oxidação, tá bom, pessoal? Aí acontece a alfa-oxidação, por exemplo, no ácido fitânico é um exemplo, né? E aí, quando é superada essa limitação da ligação do grupo metila com o carbono beta, aí volta a acontecer normalmente a beta-oxidação, tá bom? E o último tipo de oxidação de ácido graxo é a ômega-oxidação, que acontece, por exemplo, em retículo endoplasmático.
O que acontece nesse ômega? Lembra, ômega é o último, né? Então, se ela tinha o carbono 1, o número 1, o 2 que era o alfa, o ômega é lá o último carbono, ou seja, o carbono mais distante do grupo carbonila, que é da extremidade do grupo carbonila, e seria o carbono número alfa. Então, é outro tipo de preparo da molécula, né, que acontece a decomposição da extremidade, ao invés de ser do grupo carbonila, da outra extremidade, né? Então, isso também acontece quando, às vezes, é uma forma alternativa de degradar, quando existe alguma limitação da beta-oxidação. Se você tiver alguma enzima, né, alguma doença genética, que não produza uma enzima funcional da beta-oxidação, a ômega-oxidação é uma possibilidade de decomposição de ácidos graxos, tá bom? Beleza, pessoal. Então, foi decompôs o ácido graxo, né? Aí, esse ácido graxo, né, ele formou acetil-CoA. Aí nós comentamos muito hoje na aula sobre jejum. Por quê? Porque no momento de jejum, o seu organismo não tem na corrente sanguínea disponível, né, glicose, né? Por não ter a glicose, essa limitação ela deve ser superada para que você continue realizando trabalho biológico, né? Pensar, movimentar, né? Enfim, falar. Então, se você está no momento de jejum, né? Acabou a glicose, está acontecendo a beta-oxidação, formou acetil-CoA. Essa acetil-CoA ela vai ser convertida em outros tipos de moléculas para que ela saia do fígado e vá, por exemplo, para o encéfalo, vá para outras regiões do nosso organismo, para que ela possa gerar energia novamente. Então, o que vai acontecer? Nesse processo que acontece lá no fígado, né, que você pega a acetil-CoA, porque lá no fígado aconteceu a beta-oxidação, né, e tem a acetil-CoA. Então, essa acetil-CoA, duas moléculas vão ser unidas. Dessas duas moléculas de acetil-CoA unidas, elas vão ser unidas, né? E nesse processo vão gerar três tipos de moléculas, que são conhecidos como os corpos cetônicos. Qual é a primeira molécula do corpo cetônico que temos? Temos o acetoacetato, nós temos a acetona e nós temos a D-beta-hidroxibutirato, tá bom? Se o organismo estiver funcionando perfeitamente, a quantidade de acetona produzida ela é muito pouca. E a acetona ela é extremamente volátil, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa está em jejum muito prolongado, você vê que tem um certo odor característico que exala pela sua boca, pela sua pele, pelas suas narinas, né? Isso aí é acetona. E o acetoacetato e a D-beta-hidroxibutirato, elas são translocadas na nossa corrente sanguínea até chegar naquelas células específicas para que aconteça o trabalho biológico pré-determinado, né? E aí, então, nesse processo, esses corpos cetônicos, né, quando eles entram na nossa corrente sanguínea, eles podem levar a um processo denominado como acidose. Porque essas três moléculas ela aumenta a acidez da nossa corrente sanguínea. E já foi comprovado cientificamente que o excesso de hidrogênio, a acidez em excesso, né, ela pode gerar alguns tipos de doenças, dentre elas, por exemplo, o câncer. Já foi comprovado cientificamente que a acidez prolongada, né, pode levar a câncer, né? E então você tomar muito cuidado. Você pode fazer o jejum, lógico, pode, tranquilamente, mas se você faz o jejum por períodos prolongados, meses e meses, faz um acompanhamento com o médico para ver como que anda a acidez do seu organismo para não ter outro tipo de problema, né? Então, tem que tomar cuidado também com isso, tem que ter um certo tipo de acompanhamento. Então, esse acetoacetato e a D-beta-hidroxibutirato, ao chegar nas células para realizar o trabalho biológico que é esperado que elas façam, né, ela vai ser convertida novamente naquelas duas moléculas originais de acetil-CoA. Está vendo aqui, ó, a D-beta-hidroxibutirato, ela
tem reações interconvertíveis, né, entre o acetato e transforma-se aqui, ó, em aceto-acetil-CoA, e dessa forma duas moléculas de acetil-CoA são geradas novamente. E aí essas duas moléculas de acetil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs. Depois do ciclo de Krebs gera energia, gera ATP, gera NADH, gera FADH, e esse ATP gera diretamente a moeda energética, que é a fosforilação em nível de substrato. E esse NADH e o FADH vão lá para a cadeia transportadora de elétrons para que gere mais ATP lá. Lembre-se, né, que a gente comentou naquele cálculo lá. Para cada molécula de NADH, estima-se que sejam gerados 2,5 ATPs. Para cada molécula de FADH2 gerada, estima-se que no processo da fosforilação oxidativa gere 1,5 ATPs pela ATP sintase, né? Então é isso daí, pessoal. Então o corpos cetônicos também é uma forma alternativa de levar energia, né? Que isso aí é feito lá no fígado, que de levar essa energia através de corpos cetônicos, né, para o nosso organismo, né, de uma forma a alternativa quando a glicose não está presente, ok? Isso temos que ter cuidado, né? Porque, só um pequeno parênteses, o acetoacetato e a D-beta-hidroxibutirato, quando estão em quantidades maiores que normais, é caracterizado como um estado de cetose, tá? E isso é normal, cetose é tranquilo, pode acontecer perfeitamente no nosso organismo. Não pode acontecer a cetoacidose, porque a cetoacidose em períodos prolongados é que pode gerar problemas de saúde para a gente, tá bom? E isso é devido à decomposição dos ácidos graxos, né? E formação desses corpos cetônicos aí pelo fígado, que é translocado para todo o organismo. Só queria chegar a um pequeno detalhe, que não sei se vocês perceberam, né? Vocês perceberam, vou voltar no slide anterior, só para que eu vi agora. Percebam que esses três corpos que são chamados corpos cetônicos, o acetoacetato, a acetona e o D-beta-hidroxibutirato, é muito mais uma questão histórica do que uma questão de química orgânica. O nome corpo cetônico. Porque, de fato, corpo cetônico aqui, ó, olha que a ligação aqui, ó. Acetoacetato é acetona? Sim. Acetona? Sim. Aí aqui, ó, o D-beta-hidroxibutirato não é uma acetona, né? Mas devido à história aí, né? Devido ao uso, ficou como corpos cetônicos aí, tá bom, pessoal? Só um pequeno detalhe que eu vi aqui que eu achei interessante, que eu estava analisando aqui. Pessoal, bem, com relação à nossa aula de hoje era isso. Nossa, deu 1 hora já, pensei que ia dar menos, né? Porque eu nem falei de anabolismo, que eu vou deixar para uma próxima aula. Ficou alguma dúvida que a gente comentou aí? Eu acho que eu consegui sintetizar os pontos principais lá do livro. Quem tiver dúvidas, pode mandar um e-mail para mim, pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato aí tranquilamente aí, tá? Ou quem quiser ler o livro também está disponível aí para vocês, tá? No mais, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela presença de vocês, né? E até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.